Quer dizer que você também ficou frustrado com o resultado do jogo de ontem? Saiba que você não foi o único. O técnico Crespo, jogadores do São Paulo e o torcedor do São Paulo também ficou frustrado, levando em consideração que, dado dois aspectos, fez com que essa frustração ficasse ainda pior. Quais são os dois aspectos? Primeiro, o que o São Paulo tem passado nos últimos tempos. Nessa semana, poucos dias desse clássico, houve o impeachment do ex-presidente do São Paulo. E isso, claro, que reflete no time em campo. E outro aspecto importante é o histórico do São Paulo contra o Corinthians no estádio do Corinthians. Dado esses dois fatores, isso é fato, não são suposições, é fato, isso estava acontecendo no São Paulo. A crise institucional e o outro aspecto, o histórico do São Paulo quando enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians. E aí, de repente, o São Paulo ganhando de 1-0, gol do Tapia, se vê, se permite ali uma sonolência, uma falta de atenção, um erro técnico individual, um erro coletivo, técnico também, e aí o resultado ele escapa, ele escorrega pelas mãos. Isso causa em todos que assistem, que participam, aquele que é o técnico, aqueles que são jogadores, uma frustração tremenda. É um grande banho de água fria, mas calma lá, peraí. Por mais otimista que você fosse, que você seja, você imaginava mesmo que o São Paulo pudesse ganhar esse jogo, levando em consideração esses dois aspectos? A crise do São Paulo e o histórico do São Paulo nesse estádio do Corinthians? Então é o seguinte, na verdade foi sim um bom resultado. Muitos esperavam uma derrota do São Paulo. Os otimistas esperavam um empate entre os times. E o empate de fato veio. Então, na verdade, agora não é hora de ficar olhando para trás o que poderia ter acontecido. É aperfeiçoar, é melhorar o que não está bom. E alguns aspectos São Paulo precisam ser aprimorados, melhorados. Talvez, como premissa aí do que precisa ser feito, é parar de insistir com determinados jogadores que não se encaixaram no time do São Paulo. Vou citar dois exemplos positivos. O Marcos Antônio e o Danielzinho são dois jogadores que se encaixaram na crise do São Paulo, se encaixaram no que o São Paulo faz ali em campo. O time está desorganizado, o clube está desorganizado e esses dois jogadores conseguiram se encaixar nesse turbilhão de coisas que tem acontecido no São Paulo. O Wendel é um jogador que não conseguiu se adaptar. Outros jogadores que vieram não conseguiram. Os laterais do São Paulo não conseguiram se adaptar. É por falta falta de empenho, talvez, da parte deles. Talvez eles não conseguem lidar com uma crise como essa. Aqui no Brasil, essa é a diferença, né? O jogador, ele entra para um jogo tão importante como foi o jogo do Corinthians e o São Paulo, na Arena do Corinthians, com a crise institucional do São Paulo vigente, a crise ainda continua, essa é a verdade. A troca de presidência, ela coloca um pouquinho de calma, ela consegue atenuar um pouco a crise, mas a crise está vigente. Os jogadores, só no Brasil isso acontece, é impressionante. Os jogadores entram para um jogo desse tão importante, dessa magnitude, levando em consideração que há poucos dias já estava até falando em rebaixamento do clube do São Paulo, ele entra para um jogo importante desse sem receber o salário. A gente não pode normalizar esse tipo de situação. Então, a crise do São Paulo, ela ainda existe. 1-1 foi um bom resultado. Inclusive, como ponto de partida desse presidente do São Paulo, o que ele precisa fazer para ontem é acertar o pagamento dos jogadores, para que eles consigam, como bons profissionais, desempenhar o seu papel em campo para o clube, para aqueles que seguem o clube, que acompanham o clube, para os torcedores, mais de 20 milhões, eles precisam desempenhar um bom papel, um bom trabalho como profissionais que são. Para tanto, eles precisam receber salário. Não tem condições de uma pessoa trabalhar e não receber. São profissionais, então tem que se virar, tem que jogar de qualquer jeito. Não é assim que funciona na prática. Na teoria, isso pode funcionar com um ou outro, mas na prática, de maneira coletiva, não funciona.
precisa acertar o salário dos jogadores. E aí, a partir daí, as cobranças, elas continuarão, elas poderão vir sobre os jogadores. No entanto, certo de que eles estão recebendo o seu salário. Dois aspectos. Vamos falar sobre o Lucas. O Lucas ainda, ele não conseguiu ser o jogador que ele foi no São Paulo e ser o jogador que ele foi na Europa. Precisa de mais tempo. Uma coisa positiva, a gente percebe que por mais que ele tem duas características muito boas, a velocidade e os dribles, por mais que ele não esteja ainda explorando essas duas características, a gente já percebe que em campo ele não sente as dores, os desconfortos que ele sentia no ano de 2024 e no ano de 2025. Então isso é algo positivo. Vamos aguardar para ver aí os próximos jogos, né? Tempo ao tempo. É isso, essa é a verdade. O retorno do Caleri, isso foi esperado, mais de um ano, cirurgia de ligamento cruzado, terrível, é a pior cirurgia que tem para um atleta. Ele está voltando, vamos dar tempo ao tempo para que ele consiga se adaptar e o pós-cirúrgico dele, agora esse retorno dele, seja um bom retorno daquilo que a gente espera de um excelente jogador, dado o que ele já conseguiu fazer no São Paulo, o que a gente espera do Caleri, fazendo um bom pivô, ele tanto abrindo para que um outro jogador venha e chute no gol, bem como também ele mesmo finalizar em gol. Vamos aguardar, só o tempo vai mostrar como ele será agora após cirurgia de ligamento cruzado, uma terrível cirurgia. Então vamos aguardar aí o Caleri e o Lucas nos próximos jogos e como que o Crespo vai ajudar esse time a entender que precisa ter concentração até o final do jogo, até o apito final. Foi falha individual, técnica e falha coletiva, técnica. Todos falharam, essa é a verdade, então precisa corrigir isso. Ah, falhou, levou 1-0, levou 1-1, foi terrível, mas dos males o menor. Você também acredita nisso? Coloque aqui nos comentários. 1-1 foi um bom resultado? Coloque aqui nos comentários. Um abraço e até mais.